Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tudo bem, gente? No vídeo de hoje vocês vão descobrir aí um pouco de mim. Quem é o Gui do Loft do Gui? Vou contar um pouco aqui, né, da minha história. Eu acredito que não vai ser um vídeo muito curtinho, não. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque para eu começar assim, a contar um pouco de mim, vocês entenderem, eu vou começar lá da data que eu nasci. Eu fiz aqui algumas anotações, não são muita coisa, é só uma página, só uma, porque senão eu me perco na linha do tempo na hora que a gente for conversando, tá bom? Então já vou direto ao assunto, a gente já vai conversar. Primeira coisa, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque tem muitas pessoas me perguntando, né, Gui, conta um pouco da sua história, fala um pouco de quando você começou a fazer crochê, por que você começou, né? E também a Pat Kelly, né, minha Dinda aqui do YouTube, falou, né, assim, eu conta a sua história, eu quero te conhecer, quero saber quem você é. Então eu falei assim, poxa, né, as pessoas querem saber, minha Dinda quer saber, então eu vou contar. Gente, eu vou já começando pra gente não se alongar muito, porque eu sei que esse vídeo vai ficar bem grandinho, né? Mas então, quem é o Gui do Loft do Gui? Meu nome é Guilherme, Guilherme Henrique. Adoro meu nome, minha mãe foi assim feliz e eu também de ter esse nome, que eu adoro. Eu nasci no dia 17 de março de 86, às 13h30. Então eu sou, né, do signo de Peixes, para quem acredita em horóscopo, eu acredito só um pouquinho assim. Aí eu sou do signo de Peixes, lá do último decanato, que eu não sei o que é isso dizer, ascendente em Câncer, aquela aguaceira, lasqueira danada. Mas tá bom, hoje tá tudo bem, tá tudo sob controle. Então, nasci dia 17 de março, né? E aí, hoje eu tenho 33 anos, março agora de 2020 eu faço 34 anos. As pessoas não falam que eu tenho 33 anos, mas eu agradeço a minha mãe por ter passado o tom da pele dela pra mim, porque eu acho que isso ajuda, né? As pessoas morenas às vezes envelhecem um pouco mais devagar do que as pessoas de pele branca. E aí, para eu falar um pouquinho de quem eu sou e o porquê que eu faço crochê e tudo mais, eu preciso falar um pouquinho da minha mãe. Primeiramente, hoje assim, minha mãe já não está mais aqui. Em 2016, minha mãe faleceu de um câncer no pulmão sem nunca ter fumado. Mas isso é uma outra história, né? Eu acho que às vezes Deus desenha coisas para nossa vida que a gente não entende e que talvez a gente nunca vá ter uma compreensão do porquê dessas coisas. Mas eu aprendi a não questionar tanto, né? E simplesmente ser agradecido por ter tido durante 30 anos da minha vida minha mãe do meu lado, sabe? E ter sido ela uma pessoa assim que eu admiro. Eu posso sem dúvida nenhuma, falando de ser humanos, primeiro Deus. E aqui na Terra, a pessoa que eu mais admiro na vida é a minha mãe. E não é por ser minha mãe, porque se ela não fosse, eu admiraria por ser mulher, negra, mãe solteira, sabe, autônoma, guerreira e aí infinitas outras qualidades. Mas enfim, minha mãe, né, foi mãe solteira. Por decisão dela, ela me contava, eu e minha mãe a gente conversava muito, então ela me falava que desde sempre queria ser mãe solteira. É claro que minha mãe teve um grande amor, uma grande paixão, quis se casar com essa pessoa, mas não deu certo. E isso é mais a história dela do que a minha, né? Mas o fato é que ela foi muito bem sucedida para educar eu e meu irmão, somos dois, né? Por parte de mãe somos dois. E então ela foi muito bem sucedida, né, nessa questão, porque dentro de casa, por mais difícil que fosse, porque em 1980, 90, ser diarista, mulher, negra, não se ganhava tanto dinheiro assim, mas dentro de casa nunca faltou nada, então era aquela coisa, às vezes a gente não tinha o que queria, mas a gente tinha tudo que a gente necessitava. E é diferente demais isso, né? E eu sou agradecido, porque uma criança, às vezes, ela adora salsicha, adora nuggets, steak, essas coisas assim. Mas o pai, às vezes, e a mãe só consegue comprar aquilo porque aquilo é o mais barato lá no supermercado. Porque ele não tem condições, às vezes, de comprar uma carne de segunda, um acém, né? Ainda mais em tempos de hoje, por exemplo. E aí ele compra. Para criança é uma maravilha, mas pensa a frustração que não é para um pai e para uma mãe porque não consegue,
né? E outra porque esse pai e essa mãe vai se alimentar mal, porque ele é adulto, ele tem necessidades maiores. Hoje eu olho para trás e vejo tudo isso com muita gratidão, né? De todo o esforço que minha mãe teve, eu reconheço. E isso foi algo determinante. Desde muito cedo eu fui um cara que eu tive uma visão de que eu precisava ajudar minha mãe. Porque minha mãe saía cedo de casa e voltava às 10 horas da noite. Saía às 7 e voltava às 10. E eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu aprendi aos 9 anos, 9 ou mais cedo um pouquinho, não lembro, aos 8 ou 9 anos, eu aprendi a esquentar a comida. Ela deixava pronta, ela tinha que trabalhar, eu e meu irmão chegávamos da escola, então eu tinha que esquentar a comida. Mas logo, logo eu quis aprender a cozinhar. E aí ela me ensinou a cozinhar porque eu pedi. Eu falei assim, mãe, eu quero cozinhar. E é uma coisa que eu amo de paixão, que é cozinhar. Durante a minha vida com a minha mãe, a nossa história, nós competíamos. Então cada dia um fazia o almoço e a gente competia muito. Tipo assim, ah mãe, hoje eu quero ver quanto tempo você demora. Ontem eu fiz em meia hora, eu quero ver se você faz em menos de meia hora hoje o almoço. Então, gente, era uma competição. Eu e minha mãe, nós sentávamos para almoçar, nosso almoço demorava umas 2 horas, sabe? Porque a gente comia, a gente conversava, depois a gente repetia, conversava mais. E não é aquelas conversas de fofoca de vida dos outros, conversa nossa, de dentro de casa. Claro que tinha, né, falar dos outros, falar da família, mas o foco era nosso. A gente conversava muito sobre a gente mesmo. E então, é igual eu falo, a minha mãe não foi só minha mãe, ela foi minha amiga, minha confidente, minha companheira, sabe? Assim, eu levava minha mãe para o cinema, levava minha mãe para sair em parque de diversão. Mais meu irmão tivemos a oportunidade de ir com a minha mãe para parque aquático, porque eu nunca tinha levado minha mãe para uma viagem para fora da cidade, né? Ela já viajou e eu já viajei, mas nunca juntos. E a gente teve uma única oportunidade na vida de eu, meu irmão e ela viajar nós três. E foi muito bom, essas coisas eu guardo com um carinho assim imenso, enorme. E daí, então, essa questão de ajudar sempre foi muito forte. Deixa eu já olhar aqui. Então, desde muito cedo, assim, também eu aprendi, né, a passar roupa, a lavar a casa, arrumar a casa. Eu só não lavava porque ela não deixava, porque ela falava que eu ia gastar muito sabão em pó. Mas eu faxinava a casa, eu passava roupa, eu fazia comida porque eu queria chegar, sabe, eu queria que minha mãe chegasse e que tudo estivesse pronto para ela jantar comigo e descansar. Por muitos anos foi assim. Eu lembro que por muitos anos, por 2 anos, só eu cozinhava dentro de casa. Sabe? Meu irmão acostumou com a comida que eu fazia. Minha mãe pedia, não filho, vai, faz. Final de semana eu queria que ela cozinhasse, mas ela queria que eu continuasse cozinhando. Por 2 anos foi assim. E foi muito legal. Por essas histórias eu conto assim, eu com alegria, sabe? Eu recordo numa alegria, porque foi muito gratificante. Mas o crochê ele entrou na minha vida por causa da minha tia Cida. Minha tia Cida é a primeira filha dos meus avós. Minha mãe é a segunda. Então é a irmã mais velha da minha mãe. E eu imaginava que eu tinha aprendido crochê mais tarde, mas minha tia falou que quando eu tinha 7 anos de idade, ela começou a me ensinar crochê, né? Então eu tenho 33, aos 7 foi aí há 26 anos atrás, então eu dei meus primeiros pontinhos no crochê, né? Mas eu sei que não foi aos 7 que eu comecei a fazer, foi mais tarde um pouquinho. Minha mãe nunca deixou que eu trabalhasse. Então minha mãe tinha um compromisso com ela mesma que até eu terminar o ensino médio e entrar na faculdade eu não iria trabalhar. E a partir daí, lá para os meus 12 anos, mais ou menos, 14 anos, eu lembro que eu comecei a fazer crochê para ter dinheiro, porque eu queria ter dinheiro, porque todos meus amiguinhos tinham dinheiro, comprava lanche na escola, essas coisas assim. Então eu fazia alguns tapetes, minha mãe vendia para as patroas dela e me dava o dinheiro. Era uma forma que eu tinha de ganhar dinheiro. E eu adorava, sabe? Amava, assim. Porque as patroas dela, né, eram mulheres ricas. E, tipo, a minha mãe que negociava. Eu fazia o tapete, ela negociava o tapete a um bom valor e me dava todo o dinheiro. E aquilo era maravilhoso. Porque em época que salário mínimo, gente, era... Nossa, eu não sei nem dizer, de 100 e poucos reais, sabe? Aí a pessoa pagava um tapete que, tipo assim, dava... Eu nem lembro o valor. Eu sei que eu ficava muito feliz. Pra mim, era muito dinheiro.
mas eu já tinha uma boa noção do que era dinheiro, então, mas era muito dinheiro. Eu ficava extremamente feliz, sabe, com aquilo. Então foi ali aos 7 anos que eu comecei a fazer, que eu comecei a aprender crochê. Lá para os 14 anos que eu comecei a fazer, minha mãe me ajudava a vender, né? Depois passou esse tempo, eu entrei no emprego em 2006 numa empresa multinacional que processa carnes, né? Cresci dentro dessa empresa, tive grandes oportunidades. E em meados de 2008, né, quando eu tinha 22 anos de idade, dentro da empresa, aí eu voltei a fazer crochê mais forte de novo, porque eu vendia para as pessoas que trabalhavam lá. Mas antes disso, eu esqueci aqui, ó. Antes disso eu também fiz ponto cruz, vagonite, aqueles chaveirinhos de miçanga, porque minha tia já trabalhava nessa empresa, uma outra tia já trabalhava nessa empresa, e ela levava essas coisas e vendia, até o dia que eu consegui entrar dentro da empresa, né? Então eu já, tipo assim, as habilidades, né? Ponto cruz, vagonite, faço crochê, já fiz um pouquinho de tricô, fiz aqueles chaveirinhos de miçanga também. Aí, quando era mais novinho, eu fazia pintura, né? Mas não tenho mais habilidade nenhuma. Fiz também aulas de teclado, minha professora de teclado me ensinava teclado e órgão, então era muito divertido, adorava aquilo. Hoje também não tenho mais habilidade nenhuma com isso, era muito novo. E essas são um pouco das habilidades. É ter mais, mas é porque eu me esqueço, sabe? Porque eu sei fazer bastante coisa, gente. Eu aprendi tanta coisa porque era a forma que eu tinha de ter dinheiro e ajudar também minha mãe dentro de casa, era fazendo essas coisinhas e vendendo. Principalmente, gente, as toalhinhas de ponto cruz. Eu fiz muitas, eu não lembro quantas. E os chaveirinhos foram muitos. Na época eu fiquei tão feliz que a gente conseguiu, eu e meu irmão fazíamos, a gente conseguiu, uma filha de uma patroa da minha mãe foi viajar pra fora e a gente conseguiu vender um chaveirinho na França. Deve estar fazendo barulho, tem uma moto aqui fazendo barulho. Mas a gente conseguiu vender um chaveirinho daquele na França. Na época a gente vendia um chaveirinho a R$3. E aí essa filha da patroa da minha mãe vendeu esse chaveirinho a 5 euros lá na França. E ela trouxe a nota de 5 euros. A gente, que dava, sei lá, R$15, um negócio assim. Era uma loucura. Eu falo assim, gente, que louco, né? Porque, tipo, 5 vezes mais o mesmo chaveirinho. Foi muito divertido. Então eu sei que aos 22 anos, em 2008, eu comecei a fazer mais crochê. Nessa época eu fazia muitos jogos de banheiro. Foi a época, na verdade foi a época que eu mais fiz e a única época que eu fiz jogos de banheiro. Eu tive bastante dor de cabeça com tampa de vaso. E aí depois eu resolvi nunca mais fazer. Até hoje, 2020 agora, eu não faço jogos de banheiro. Mas quero retornar, porque crochê também tem tecnologia, né? Naquela época a parte do fundo da tampa, assim, não era igual é hoje. Se fosse, né, eu não tinha tanto conhecimento também. A gente só comprava revista, não tinha YouTube, eu não tinha acesso às coisas, né? Eu não tinha essa condição. Então eu só comprava revista, a gente tinha que ler gráfico e tudo mais. E foi um desafio, assim, ruim. Porque teve clientes que pedia para refazer aquela tampa do vaso 3, 4 vezes, porque não sabia me passar medida e eu não tinha condição de ir na casa dessas pessoas. Teve uma que eu cheguei aí, teve uma que eu fui, ainda levei calote ainda dessa pessoa, mas tem anos, né? Olha só, 2008 pra cá, deixa, já tem 12 anos aí. Não vou cobrar agora, não preciso. Então lá nessa época eu fiz bastante coisa. E eu fazia, vou mostrar aqui que eu separei. Eu fazia este modelinho que tinha numa revista. Esse aqui é o tapete da pia. Aí tinha o tapete do sanitário e a tampa do vaso, que não era quadrada, era meio ovalada, sei lá. E aí tinha esse modelo de tapete. Como eu fazia muito mesmo, um dia minha mãe pediu pra pra ela me ajudar. Ela pediu, Gui, deixa eu te ajudar, eu vou fazer nas flores, eu consigo. Porque minha mãe fazia crochê, mas ela não fazia muito. E aí eu falei assim, claro mãe, porque quando nós dois fazíamos junto, a gente ficava conversando. Era outro momento da gente conversar. Então minha mãe fazia as flores pra mim. E aí eu passava essa parte vermelha aqui, que tá aqui, né, o vermelho, em volta, e fazia o meio, fechava, costurava e tudo mais. E esse tapete aqui pra mim, ele é muito significativo, porque este tapete aqui inteiro quem fez foi a minha mãe.
Então, assim, minha mãe fazia crochê, tinha outras coisinhas. Minha mãe também foi, assim, uma artesã habilidosa. Ela fazia aqueles chinelos de tela Cril, que antigamente tinha ráfia, que era uma coisa de plástico, assim, ela bordava aquilo e tal. Então, ela fez muitos chinelos para vender. Mas este tapete aqui, eu via minha mãe crochetando, sabe? É o único trabalho inteirinho dela, assim. Eu chego quase a chorar, porque é emocionante, sabe? Pra mim essas coisas sentimentais, essas coisas que te retornam pro passado, para momentos bons, é a melhor coisa da vida. Então pra mim, assim, esse tapetinho aqui é um troféu, sabe? Foi a época que minha mãe me ajudou, foi uma época que eu vendi bastante e ele é todo feito. Eu acho que eu só ajudei ela a costurar este meio aqui, ó, porque ele é todo costuradinho, tá vendo? E aí eu ajudei ela a costurar, só isso. Mas é um tapete que eu guardo assim, ó, é só meu, de mais ninguém. Então, gente, de 2011 eu saí dessa empresa, né? 2008 e tal, eu entrei em 2006, saí em 2011. 2008 foi o ápice do meu crochê ali naqueles anos. 2011 eu saí. Até 2015, de 2011 até 2015, eu trabalhei em outras empresas, como auxiliar administrativo e outras coisas que eu não me lembro mais. E eu não fiz tanto crochê. Devo ter feito alguma coisa, mas foi uma época que eu realmente fiz bem menos crochê, porque eu recebia muito bem. Foi uma época que eu recebia mais ou menos de 2,5 a 3 salários mínimos. Então era muito folgado, né? Eu ajudava muito dentro de casa. Eu acho que, tipo assim, meu irmão também trabalhava como autônomo, ele trabalhava como autônomo na época, mas mais de 50% das despesas da casa eu que tomava conta. Não sei te falar se 60, 70, 80. Eu acredito que até assim, tomava conta de uns 70% da despesa, meu irmão, mas minha mãe uns 30%. Porque minha mãe parou de trabalhar e foi trabalhar com meu irmão como autônomo. Ele faz manutenção em computadores, formatava computador. Então era assim, nossa divisão. E eu, pra mim, tudo bem, porque eu ganhava muito bem. Então eu viajava, né? Foi a época que eu fui primeira vez de avião pro Rio de Janeiro, viajei para São Paulo, aí conheci várias cidades de Minas, né? Serra da Canastra, São Tomé das Letras, fui bate e volta para show em São Paulo. Então foi uma época que eu me diverti muito, porque tinha dinheiro, dava para viajar, dava para comprar roupas. Eu cheguei a uma época que camisetas assim, gente, eu tive que comprar um guarda-roupa porque eu tinha mais de 120 camisetas. Era uma loucura e eu usava todas. Sabe o que é todas? Minha mãe ficava assim, Guia do céu, como que você compra tanta roupa? E eu usava, e ela assim, mas você usa tudo. Era uma loucura. Aí em 2015, 1º de janeiro de 2015, foi quando a minha mãe deu sinais da doença, do câncer dela. Foi escovar os dentes, tossiu, escarrou sangue, e aí isso teve uma sequência de dias, a gente se preocupou, foi correr atrás e descobrimos em maio o câncer dela. Depois de 3 tentativas de biópsia, em maio saiu o resultado. Ali minha mãe teve um declínio. Eu ainda estava trabalhando, demorei a ser mandada embora, porque eu pedi para me mandar embora, para me ter meu seguro-desemprego, para me ter uma base financeira para ficar com a minha mãe cuidando dela, né? E 2015 foi assim, aí eu parei tudo, parei de me relacionar, parei de sair com amigos, parei de sair, parei de trabalhar, parei tudo. A minha vida era unicamente, exclusivamente para minha mãe. Tinha dias que eu ficava assim, umas 4 horas ou mais, só dentro do quarto sentado do lado dela, porque quando eu levantava para tomar água, para comer alguma coisa, elas começavam a sentir dor, sabe? E foi bastante complicado. Mas em 2015 ela deu uma guinada, ela quis melhorar, ela conseguiu. 2016 entrou, ela conseguiu iniciar as sessões de quimioterapia e a gente não sabe a causa do câncer, porque minha mãe morou na roça, teve contato com fogão de lenha, trabalhou com pessoas que eram fumantes, então não tem bem uma causa assim do que foi, né? Eu sei que em 2016 ela melhorou, fez sessões de quimioterapia, eu tive condição de voltar a trabalhar de carteira assinada, mas eu fiquei por 2 meses, porque ela teve uma queda de novo. E aí, essa queda dela, ela foi até o falecimento. Minha mãe faleceu
no dia 12 de outubro. Minha mãe nasceu no dia 8 de março, Dia das Mulheres, e faleceu no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. Ela escolheu duas datas para nascer e para falecer que eu não tenho como esquecer de forma alguma, né? E foi bem difícil 2016, porque era final de ano, né? Outubro ali. Foi o primeiro Natal, já tava de cara sem ela. Primeiro ano novo de cara sem ela. Foi assim, pra mim, muito difícil, né? 2017 começou. 2017 começou com um relacionamento onde eu encontrei a pessoa com quem eu tô até hoje. Dia 15 de janeiro agora nós completamos 3 anos juntos e sou bastante feliz. Hoje eu não moro mais sozinho, né, por causa disso, porque recentemente as pessoas vêm morar comigo e então nós estamos juntos há 3 anos. E eu voltei a trabalhar de carteira assinada depois disso, mas aí eu anotei aqui e eu vi que meu último registro na carteira assinada foi eu saí no mês 8 de 2018. Desde lá, então, eu não trabalho de carteira assinada. 2018 inteiro, né, e um pouco aí do 2019, eu vivi de bicos, né, ficava trabalhando em uma coisa e outra, fazendo bicos para poder sustentar. Porque eu tenho que pagar parcela de apartamento, condomínio, luz, internet, telefone celular, alimentação, então tem todos os gastos. Não são altos, não chega a muita coisa. Eu acho que se eu tirar a alimentação, os gastos ficavam em torno de R$ 550, no máximo 600. E eu me alimentava reduzidamente, não me alimentava muito mal. Às vezes sim, né? Mas eu sei que tipo com R$ 700 eu conseguia me alimentar. Também foi a época que eu retornei para a faculdade depois que minha mãe faleceu, mas eu fui me desgastando e desgostando da faculdade, tranquei, parei, né? Não voltei esse ano, eu acho que jubilou meu curso, então estou pensando para 2021 voltar a fazer uma faculdade de novo. Mas trabalhei com marketing, tenho oportunidade de novo agora, recente, de voltar a trabalhar com marketing, aceitei, então estou só planejando e estruturando. E também com crochê. 2019 foi um ano que eu tomei uma decisão de tipo assim, eu não quero mais trabalhar de carteira assinada, eu quero trabalhar dentro de casa, pelo computador, a hora que eu quiser, quando eu quiser, ou fazendo crochê. E aí eu voltei com o crochê com mais força, fiz o meu Instagram assim de forma mais profissional, de postar fotos e tudo mais, planejar e estruturar. E depois de muito tempo, final do ano, novembro de 2019, eu comecei o YouTube. Já existia, né? Eu remodelei todo ele, o canal já existia, mas de outra forma, com outro vídeo. Tinha só 2 vídeos, né? Um vídeo de família, um vídeo de faculdade. Aí eu tirei esses vídeos, coloquei um nome legal, né? Lá fiz uma capa e tal, e comecei a pôr uns vídeos em novembro de 2019 agora. Tem 2 meses, né? E aí essas coisas todas aconteceram. Hoje eu já bati 2.000 inscritos, gente. Obrigado, eu fico imensamente feliz assim, sabe? Porque eu não imaginava, de forma alguma. Mas o YouTube ainda não liberou a aba comunidade para eu comemorar com vocês e avisar sempre que tiver novidades aqui. Mas logo logo acontece, eu tenho certeza disso. Então, assim, a minha história é mais ou menos assim. O vídeo ficou longo, eu sei, vai dar aí uns 25 minutos, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, acompanhado, né, até aqui. Hoje o crochê, hoje eu, até pouco tempo atrás, até hoje na verdade, porque eu ainda não voltei pro marketing, né? Então até hoje, assim, eu tenho sobrevivido do crochê. Eu não moro mais sozinho, então não é a renda da casa, né? Todos os gastos da casa não são só meus, mas toda a parte com que eu contribuo é única e exclusivamente agora com o dinheiro do crochê. Então eu posso falar que eu sobrevivo do crochê, pelo menos a minha parte eu sobrevivo com o crochê. Eu posso dizer que eu tiro de renda com o crochê hoje em volta de R$ 500 por mês. Não é muito, mas é o suficiente, né? Eu sei que eu tenho condições de tirar muito mais, mas é trabalhoso o Instagram, é trabalhoso o YouTube, principalmente agora que está com mais assim, necessidades maiores. Mas eu sei que eu tenho condições. E aí, às vezes, a gente tem que começar a planejar, estruturar. Por mais que eu saiba fazer crochê há muitos anos, trabalhar com crochê, empreender com crochê é diferente. E é isso aqui também no meu canal que eu quero abordar.
talvez eu não vá ensinar tantos passo a passos, embora eu queira, é um desejo meu, porque tem algumas coisas que eu invento, que eu crio e eu quero mostrar aqui. Mas eu quero mostrar para vocês a possibilidade de sim, viver do crochê. Porque às vezes, muitas de vocês ou estão aposentadas, ou são donas de casas, ou trabalham fora, né, tem um outro trabalho. E vocês têm um sonho de construir essa carreira no crochê, né? Tipo assim, nossa Guilherme, se eu conseguir tirar R$500 por mês só pra mim, já tá legal e tal. Então isso é possível, né? E aí, o conhecimento que eu tenho hoje, muito grande, é em marketing. E é isso que eu posso ajudar. Como fazer isso, né, essa transição de um perfil, de um canal. Canal, assim, eu não entendo muito ainda de YouTube, estou aprendendo, mas o Instagram bem mais. Então, como fazer isso? Como me projetar como um profissional? E é isso que eu quero falar muito para vocês, sabe? E coisas que eu faço no meu dia a dia que me ajuda muito, né? Que facilita muito para mim. Né? O vídeo ficou grande, o vídeo ficou, né, legal, mas eu espero que vocês tenham conhecido um pouco de mim. Né? Me mandem bastante mensagens aqui, comentários, me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Me diga as curiosidades de vocês, eu acho que eu já sei que muitos vão perguntar. E aí eu vou responder num próximo vídeo, porque eu acho que eu já sei. E aí a gente vai conversando. Vocês viram minhas plantinhas, já me pediram para eu fazer um tour aqui pela minha casa, né? Que é um loft, é muito petitinho, por isso o loft do Gui, porque é do Guilherme, e o DU é porque é do, para ficar sonoro, para ficar legal. Então, se vocês também quiserem que eu faça num próximo momento um tour aqui pelo meu loft, pela minha casa, mostrar para vocês como são as coisas, eu farei. Deixe aqui nos comentários todas as sugestões, todas as críticas, tudo que vocês quiserem falar para mim. Eu vou responder todos, um por um. Leio todos, um por um e vou responder, tá bom? Se inscrevam no canal, ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Lá no Instagram, o meu arroba é loftdogui. Então, se vocês quiserem me acompanhar um pouco da minha rotina do crochê, crochetícia... Ó o interfone, gente. Vai deixar tocar. Vai ficar tocando. Eu vou continuar falando aqui um pouquinho. Não, vou lá. Pronto, voltei. Era minha vizinha falando bom dia pra mim. Ela é um amor. Gente, então, olha, vou repetir de novo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho pra ficar por dentro, né, dos próximos vídeos. Logo, logo, o YouTube libera pra mim também a comunidade. Eu vou poder fazer bastantes avisos pra vocês aqui. Lá no Instagram é @loftdogui, me acompanhe lá. Lá eu vou fazer uma mudança, então se você sair daqui do YouTube para me seguir lá no Instagram, já vai lá nos meus comentários, lá no meu DM, nas mensagens privadas lá, e fala assim, Gui, quero fazer parte dos seus melhores amigos. Porque eu vou mudar um pouco da comunicação lá no Instagram, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigado por chegarem nesse vídeo longo até o final. Se você chegou até o final, fala assim, Gui, assisti tudo. Tchau!